Então, eu acho assim que o nosso encontro já estaria perfeito se parasse por aqui. Mas é óbvio que ele será mais que perfeito, porque agora nós temos ainda temas fundamentais. Eu estou vendo a Ivani ali, querida Ivani, que alegria. Já falei de você, não vou falar mais. Você sabe que eu tenho paixão por você. Agora, então, vamos passar a palavra para o meu querido amigo Fabiano Zavanella. Ele é incrível, aceitou o desafio de pegar essa medida provisória e destrinchar e enfrentar. Hoje, o bombardeio de dúvidas, todo mundo levantando questões, etc., e ele conseguiu encontrar um norte para nos guiar, para interpretar essa medida provisória. Fabiano, muito obrigado. Agradeço você ter aceitado esse desafio. Está com a palavra. Boa sorte. Ô, professor, boa tarde a todos. Eu que agradeço aí o desafio e a confiança que o senhor depositou em mim. Eu também estava quase concordando contigo aí a sugestão de terminar na fala do professor Simão, porque aí eu me livraria dessa encrenca. Mas Fabiano, eu só vou pedir um favor para os colegas que, com exceção de Ivani, óbvio, mas o Marcos Feiper, por favor, desliguem o vídeo, porque nós temos um problema de interferência. Vamos agora, todo ouvidos ao meu querido amigo. Vamos lá. Bom, cumprimentar o professor Ivani também, o professor Simão, pela bela apresentação, o André, todos os demais que apresentarão, o Rafa, o Mário, e em especial aos que também nos acompanham, os alunos da graduação, e os demais colegas da advocacia, da docência, a doutora Luciana Freire também registrar a presença dela e o trabalho incansável que tem feito à frente da diretoria da Fiesp, e muitas dessas medidas também encampadas pela sua gestão. Eu vou projetar aqui uma apresentação muito simplória que eu preparei, para, de alguma maneira, procurar elucidar ou ilustrar o roteiro que o professor Nelson mencionou, que eu tentei construir, tá? Eu confesso que tenho muito mais dúvidas do que certezas, e até pela tão pouca vida da medida provisória, algumas horas aí apenas no mundo conosco. Então, vamos tentar aqui destacar os pontos principais, ou talvez os que tenham despertado mais dúvidas. Por primeiro, né, então, a MP 936, chamado como um Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, e outras medidas trabalhistas para o enfrentamento desse estado de calamidade. Destacando ali entre algumas justificativas que a própria medida provisória traz, ela aponta que dispõe sobre medidas trabalhistas complementares. Então, me parece que a leitura ou a melhor interpretação do texto se dará em complementação à medida provisória 927, né, também de 22 de março, agora de 2020, para algumas questões que a 936 é silente, então essa junção dos textos para que nós tenhamos um melhor alcance. Por exemplo, a aplicação das disposições aqui para o trabalhador doméstico, para o temporário e para o trabalhador rural, que na 927 consta de maneira expressa. Quais são os objetivos? Está lá no artigo 2º, preservar o emprego e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais, então, talvez harmonizar aqui essa pretensão da manutenção do vínculo de emprego, e, de outro lado, das próprias atividades empresariais de toda a ordem ou tamanho, afetadas pela pandemia e por toda essa imprevisibilidade bem destacada pelo professor Simão. O impacto social decorrente dessas medidas de decretação, principalmente o decreto número 6, do dia 20 de março, né, que estabeleceu o estado de calamidade pública, e, segundo a fala do secretário especial do Trabalho, Bruno Dalcomo, são estimados 24 milhões em pagamento de benefícios a partir da construção dessa medida provisória, e também lembrar que até amanhã o prazo ainda está em aberto para eventuais emendas ou ajustes redacionais no texto da MP 936. Então, com todas as ressalvas, pode ser que aquilo que nós hoje aqui estamos enfrentando sofra alguma alteração,
e aí amanhã nós tenhamos que ajustar, que alterar e atualizar. Então, quais são as medidas, né, previstas na MP para que esses objetivos anteriormente elencados possam ou pretensamente sejam atendidos? Né? A medida provisória criou um benefício que chamou de benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que eu apelidei aqui de BEPER. E esse benefício está diretamente ou umbilicalmente ligado a duas hipóteses, né? A redução proporcional de jornada de trabalho e de salários, então, em harmonia aqui ou concomitantes, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Então, a opção aqui na gestão, na técnica de gestão empresarial, por um dos dois caminhos, redução proporcional de jornada de salário ou suspensão temporária do contrato de trabalho. Tudo isso será também guiado ou orientado pelo Ministério da Economia. Então, a forma de pagamento, né, através de quais os bancos isso acontecerá, como que o trabalhador receberá tais valores desse benefício emergencial, ainda nós precisamos que o Ministério da Economia profira, né, publique um guia com esses detalhamentos. Tá? A medida provisória afeta a todos, então ela excepciona que não se aplica aos entes federativos, né, e os órgãos aí da administração pública direta ou indireta, as empresas públicas e de economia mista, inclusive. Então, se nós olharmos para o outro lado da mesa, com relação aos empregados, estão excluídos aqui os empregados públicos, e também os ocupantes de cargo em nomeação nessas respectivas empresas. Principalmente, aí gera uma dúvida ou um questionamento no que se refere às empresas de economia mista, né, como elas enfrentarão o mercado sem o manejo dessas alternativas. Quais são os critérios para pagamento desse benefício, né, do benefício emergencial de preservação do emprego e da renda? Então, de forma muito sintética, para que o repasse aconteça, e esse benefício é uma prestação mensal, e essa prestação mensal, a partir da data em que a empresa adote algumas providências em relação aos seus empregados. Então, primeiro que ela, de fato, opte pela redução da jornada e dos salários, redução essa proporcional, ou suspensão temporária do trabalho. Eu coloquei EO aqui porque nós podemos aplicar os dois mecanismos para grupos diferentes de empregados dentro de uma mesma empresa. E também para outro grupo, nem sequer qualquer desses caminhos, né, manter incólume o contrato de trabalho. Tudo isso vai depender muito da necessidade e da concretude. Tá? Todas as medidas se aplicam aos empregados seletistas, inclusive aqueles que atendem jornada parcial e também aos aprendizes. Em relação aos aprendizes, a medida provisória é de maneira expressa. Me parece que também aplica-se a redução de jornada e salário para os empregados não sujeitos ao controle de jornada, mas, sem dúvida, isso vai gerar um pouco de polêmica. Não há distinção de categoria e, uma vez aceito pelo empregado, quer dizer, o ajuste pode ser individual, né, a redução ou suspensão do contrato gera, conforme redação da medida provisória, uma garantia de emprego, uma garantia transitória de emprego, equivalente ao prazo estabelecido para essas novas condições, ou seja, durante a redução ou a suspensão, e também igual período posterior ao término dessa redução ou da suspensão. Quem já acessa outros tipos de benefícios, como o BPC, o seguro-desemprego, Bolsa Auxílio de Qualificação Profissional, não fará jus a esse chamado benefício emergencial. Separando aqui, então, a redução proporcional de jornada e salários da suspensão, eu tentei traçar alguns elementos aqui que me parecem mais importantes. Então, no que se refere à redução, a MP autoriza a redução de jornada proporcional e, consequentemente, do salário em 3 faixas, 25%, 50% ou 70%. E isso observado um lapso temporal de até 90 dias. Né? Então, através do Ministério da Economia, o Estado subsidiará o pagamento do percentual da redução, que terá como base de cálculo o benefício do seguro-desemprego,
que o empregado afetado, né, que concorde com essa redução através do ajuste individual, teria direito. Então, hoje, a parcela, cada uma das parcelas do seguro-desemprego varia, o mínimo correspondente ao salário mínimo e o teto a R$ 1.813,03. A jornada de trabalho e o salário anteriores a esse ajuste... Ou seja, essa hoje quem está comprando serão restabelecidos de 2 dias corridos após terminar o estado de calamidade pública, né, que pode ser antecipado através de uma alteração do decreto número 6, da data estabelecida no acordo individual, ou o empregador ele pode tomar uma decisão de antecipar o fim desse período de redução, e aí ele comunica o empregado da retomada da atividade, tá? De maneira presencial ou integralmente no que se refere à jornada e também, por conseguinte, o restabelecimento do salário. Importante fixar aqui é o prazo dessa medida de até 90 dias. Tentei ilustrar aqui um exemplo muito simplório, né? Então, um empregado que recebe R$ 2.145, né, e se ajusta uma redução pela metade de 50% da jornada e salário, a empresa se encarregará do pagamento de R$ 1.072,50. E o benefício corresponderá ao respectivo percentual da parcela do seguro-desemprego, quer dizer, 50%, então metade da parcela que a faixa salarial dele se enquadraria ou lhe daria o direito, né, que corresponde a R$ 776,19, o que lhe garantiria uma renda total de R$ 1.848,69, com uma redução de jornada de trabalho pela metade. Então, nós conseguiremos manter o salário hora, né, e haverá o recebimento complementar por intermédio do benefício, né. Então, isolada, né, num critério simplesmente matemático, o empregado, a partir dessa lógica, tem uma vantagem do ponto de vista financeiro. Sobre a redução proporcional de jornada, ainda é legal destacar que, para os percentuais 25, 50 ou 70, também a MP adotou um corte salarial. Então, todo empregado que receber um valor menor do que 3.135 pode ajustar isso individualmente ou por intermédio da negociação coletiva, que se encarregará o sindicato. A redução de 20%, quer dizer, a primeira faixa, ela pode ser feita de maneira individual por todos os empregados, independente da faixa salarial. E para as outras faixas de redução, 50% e 70%, somente via negociação coletiva para os empregados que ganham mais de R$ 3.135 e menos de R$ 12.202. Então, nós temos 3 faixas aqui de empregados. Igual ou menor a 3.135, igual ou maior a 3.135 e até 12.202, e maior do que 12.202, que preenche ou correspondem à categoria dos hipersuficientes, portadores de diploma de curso superior, com esse patamar salarial, poderão acordar individualmente qual será o percentual de redução da jornada e do salário, inclusive não adstritos tão somente a essas 3 faixas indicadas na medida provisória. Com relação à suspensão do contrato de trabalho, então, o corte que a medida provisória adotou, olhando para a empresa, guarda relação com o faturamento de 2009. Então, para as empresas que faturaram até R$ 4.800.000, caso necessário se faça à luz da boa-fé e da transparência, elas poderão suspender os contratos de trabalho de todos os empregados e o pagamento, os empregados acessarão 100% do valor mensal do seguro-desemprego. Aí a medida provisória indica que é necessário manter os benefícios oferecidos ao empregado. Vale alimentação e plano de saúde, 2 que eu destaquei aqui. Me parece que o vale transporte não há sentido na manutenção, e da mesma forma a discussão do vale refeição e o problema, inclusive, da coparticipação do plano de saúde, como fazer esse desconto, talvez no ajuste individual estabelecer uma possibilidade a posteriori, do encontro dessas contas, tá? E também o estabelecimento da garantia de emprego, que eu já disse antes, durante essa suspensão, enquanto perdurar essa suspensão.
Se houver uma rescisão imotivada do contrato de trabalho, o artigo 10 vai indicar quais são os desdobramentos ou sanções impostas à empresa, além das próprias verbas rescisórias. Para as empresas com faturamento superior a esse corte de 4.800.000, o empregado acessará 70% do seguro-desemprego. E a MP indica que a empresa pagará 30% do salário, só que linka ou indica isso a título de ajuda compensatória. E aí, no artigo subsequente, quando define ajuda compensatória, atribui uma natureza indenizatória. Então, aqui também acho que desdobrará uma série de dúvidas, porque há uma confusão de conceitos quando a própria MP incide o percentual sobre o salário, né? E indica que não haverá incidência dos demais encargos trabalhistas com a mesma regra para os benefícios. O empregador poderá acordar tal suspensão pelo prazo de 60 dias, então a redução do salário e jornada até 90 dias e a suspensão do contrato até 60 dias, que pode ser fracionada em 2 períodos de 30, não necessariamente ininterruptos 60 dias. As medidas, como a suspensão do contrato, serão implementadas também por acordo individual ou negociação coletiva, seguindo aquela mesma regra do corte remuneratório anterior para as 3 faixas aí de empregados, se assim a gente pode nominar, de acordo com o valor fixado na medida provisória. Em caso de fraude, quer dizer, acordado, ajustado a suspensão do contrato de trabalho, mas a prestação de serviço se mantém via remoto ou até pelo teletrabalho, os pagamentos integrais do período serão devidos, além de outras sanções e penalidades também que a medida provisória prevê. Nas regras gerais, então, a suspensão, né, enfatizando, poderá ser de até 60 dias e a redução de 90. Agora, eu posso combinar essas medidas? Eu posso escolher, dependendo do momento econômico-financeiro da empresa, qual melhor adotar? Sim. Só que somadas, elas não poderão extrapolar o limite de 90 dias. Então, eu posso suspender por 60 e depois reduzir jornada e salário por mais 30. Né? Mas tem esse corte, tem esse teto aí definido pela própria medida provisória de 90 ao total para a adoção desses mecanismos. Né? Não são cumulativos em relação ao prazo. O empregado não perde direito ao seguro-desemprego, né, caso ele seja demitido no futuro, por ter acessado o seguro-desemprego na hipótese de suspensão. Os acordos coletivos, né, a negociação coletiva, que estabelecer um percentual de redução diferente das faixas estabelecidas pela medida provisória, aí ela mesma indica um benefício emergencial de uma outra maneira. Se a redução for inferior a 25%, não há acesso, quer dizer, o empregado não receberá o benefício emergencial criado pela MP. Se ela for igual a 25, né, igual ou maior, e menor do que 50, aí o acesso é no percentual de 25% da parcela respectiva ao seguro-desemprego. Maior do que 50 e menor do que 70, o percentual aumenta para 50%. E igual ou superior a 70, o benefício, o acesso é de até 70% da respectiva parcela do seguro-desemprego que esse trabalhador faria jus. Algumas obrigações que não devem ser esquecidas. Então, a empresa tem um prazo para informar os acordos em até 10 dias, né, a Secretaria do Trabalho do Governo Federal, os acordos individuais, para que possa se operacionalizar a disponibilização do recurso, o pagamento em favor dos empregados, porque a MP não impõe nenhum tipo de tarefa aos empregados, o que é bastante razoável. Tá? Esse prazo tem que ser observado para que a previsão, para que o pagamento ocorra 30 dias após a data do acordo firmado. Né? Então, retroage a data do acordo firmado, desde que a empresa observe esses 10 dias. O Bruno Dalcomo apontou na entrevista que ele deu hoje que isso se fará através do empregador web, do sistema já disponível, mas essas regras serão melhor esclarecidas. No mesmo prazo de 10 dias, as empresas deverão comunicar aos sindicatos quanto a todos os ajustes individuais efetivados, né? Talvez até para que se consiga validar ou puxar isso para uma negociação coletiva e dar uma amplitude maior. Não que seja necessário, mas é só uma comunicação formal.
Não ocorrendo esse comunicado, aí a empresa continuará responsável pelo pagamento dos salários e demais encargos, como incólume se manteria o contrato de trabalho, nas mesmas condições. O intermitente também recebeu um tratamento da medida provisória, ele acessará o benefício emergencial no valor de R$600, que é exatamente o mesmo montante fixado para os trabalhadores informais, que ainda também nós entenderemos qual a regra para fazer jus a esse benefício, pelo período de 3 meses. Se ele tiver mais de um contrato de trabalho, um intermitente, ou outro empregado regular, isso não impede que ele acesse mais de um benefício emergencial, tá? Aqui está dizendo não gerará, mas não impede que ele acesse, vai depender de cada contrato de trabalho como se fará esse mecanismo, né? Como cada setor será afetado. Os empregados poderão receber cumulativamente um benefício emergencial para cada vínculo com redação proporcional, tá? Então, aqui o que eu acabei de dizer, então, elimina o item anterior para ficar com o último. Com relação às negociações coletivas, que estabelecem a suspensão do contrato de trabalho pelo artigos 476 da CLT, o layoff, e que condiciona alguma qualificação profissional, essa poderá se dar através dos meios telemáticos, da educação à distância, né, para facilitar essa manutenção e essa perpetuação. E também garantia de emprego, que não perde a sua validade durante o estado de calamidade, para que se faça esse movimento. Todos os ajustes coletivos, acordos ou convenções estruturados antes da medida provisória 936 poderão ter suas regras ajustadas aos termos dessa medida provisória no prazo de 10 dias. A redação aqui não é explícita, mas me parece que os ajustes coletivos efetuados ou efetivados justamente para enfrentar o problema do Covid, né, da pandemia, anteriormente à edição da medida provisória 936, e não com uma amplitude ampla e restrita para todo e qualquer acordo ou convenção coletiva. Caso o empregado tenha celebrado um acordo individual também anterior à medida provisória, né, e sobrevenha uma convenção, um acordo coletivo, me parece mais razoável e mais seguro que prevaleça essa negociação coletiva ajustada aos termos que a medida provisória autoriza. E ela também toca no artigo 17, numa questão super importante para dar esse protagonismo ao negociado, né, para que os sindicatos assumam o seu papel como ator social relevante no momento em que vivemos, na flexibilização das assembleias, né, na convocação, na própria realização. O próprio Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia já havia soltado ali um comunicado dispensando do depósito, né, desses acordos e convenções no sistema, que não precisaria estar acompanhado da ata de assembleia, e uma nota técnica do próprio MPT, que já recomendava o uso da tecnologia para tal. Então, a medida provisória adota esse caminho, né, o e-mail, arquivos, isso que a gente está fazendo aqui, para poder viabilizar essa discussão entre os associados, entre os interessados, e validar a negociação coletiva. Tá? Bom, eu não acompanhei aqui se o tempo já se esgotou, eu tentei explanar da forma mais ampla e objetiva possível. Vou fechar aqui a apresentação, agradeço a atenção de vocês, peço desculpas aí por algum equívoco técnico, mas eu acho que o recado para agora é que nós temos muito trabalho e muito esforço aí pela frente para poder enfrentar todos esses desafios aí a partir da medida provisória 936. Professor Nelson, muito obrigado pela confiança. Muito bem, Fabiano, parabéns. Sua exposição foi técnica e didática. Esse cipoal legislativo aí, que vai certamente bombardear os advogados, as empresas vão ter muita dificuldade para entender tudo isso, mas eu acho que você deu o recado que nós queríamos ouvir, né? Como é que é possível fazer uma leitura dessa medida provisória. Cumprimento você porque você aceitou o desafio. Muito bom, Fabiano. Olha, eu estou assim, impressionado com a sua capacidade de síntese e sua objetividade. Tá bom? Fica por aí, porque nós vamos depois fazer debate.
Bom, agora vamos prosseguir. Quem vai falar é o André Zipper. Eu não sei se o Carlos Roberto